Vale a pena trabalhar com Roll-On? Sim, vale muito a pena. Aqui no meu estúdio eu uso muito o Roll-On, tá? Claro, o fato de eu atender homens influencia bastante, tá? Porque eu depilo muita costa, eu depilo muito tórax, muito abdômen, eu depilo pernas. Então, muito mais do que, na verdade, assim, as únicas mulheres que eu atendo hoje são as clientes que eu já atendia há muito tempo, tá? Então, hoje a minha agenda ela não é aberta para novas clientes mulheres, tá? Mas o Roll-On, pra mim, eu sei que tem muitas profissionais que não gostam, tem muitas profissionais entrando na área agora e é um bicho de sair de cabeça o Roll-On, né? Mas eu não abro mão do Roll-On aqui no meu estúdio de estética, tá? Aqui em mãos eu tô com esse daqui que é o pequenininho, tá? Que é da Tutti. A Tutti revolucionou, tá? Eu acredito que não tem outra marca que tem Roll-On desse tamanho, tá? Não é uma publicidade, mas eu gostaria muito que fosse. Eu gostaria muito que a Tutti me mandasse caixas e caixas dessa cera, porque eu uso muito mesmo, tá? E aí tem o tamanho grande dela, tá? Mas rende muito. Por isso que eu gosto do Roll-On, tá? Ele rende muito. Na minha opinião, ele é muito mais fácil de trabalhar do que uma cera quente. E se você for fazer uma cera quente, depilar uma costa com cera quente, tem que usar o método espanhol, né? E vai muita cera, eu acho que é muito tempo. Eu já trabalhei com o método espanhol, então eu tenho propriedade para falar isso, porque é muito fácil a gente falar, criticar algo que a gente não conhece, algo que a gente nunca fez, né? Então eu falo com propriedade. Eu não gosto do método Roll-On. Tem um vídeo aqui no meu canal falando o que é o método Roll-On, tá? E eu não abro mão da cera Roll-On, na verdade, esse aqui é o refil e esse daqui, ó, é o aparelho Roll-On. Esse daqui é o mais antigo que eu tenho aqui no meu estúdio, tá? Ele tem um cabo, tá bom? Tá aqui, ó, o cabo, inclusive. Aqui, ó. E aí você encaixa, ele é bivolt, tá? Você encaixa aqui, tá? E esse daqui, ele é o mais antigo, eu tenho ele há muitos anos, inclusive ele está até quebrado, ó. Não sei se vai dar pra vocês dar. Ele tá até quebrado e mesmo assim ele continua funcionando, tá? Todos os meus aparelhos Roll-On é da Megabel, tá? E como eu falei pra vocês, esse aqui eu tenho ele há muito tempo. Eu higienizava, hoje em dia eu tento no mínimo possível higienizava com acetona, porque é nada melhor do que acetona para remover a cera. O álcool até remove, mas com mais dificuldade. A acetona ela remove muito fácil, só que desbota o produto, acaba com o produto, né? Porque é um produto corroívo, não sei se é assim que fala. A acetona, né? Tanto que a acetona mesmo, ela é proibida, né? Mas enfim, eu higienizei por muito tempo minhas termoceras, porque eu tenho algumas, meus aparelhos Roll-On, e aí vai desbotando. Vocês podem até perceber que o Megabel aqui, ó, tá até apagado, de tanto que eu higienizava com acetona, porque é muito prático higienizar com acetona, tá? Mas enfim, e rende muito, na minha opinião, tá? Rende muito, então dá pra você ganhar muito com o aparelho Roll-On, tá? Tem gente que fala que dói muito. Gente, dói a mesma coisa. Afinal de contas, estamos tirando o pelo pela raiz, tá? Eu já escutei isso de cliente quando eu trabalhava com o método espanhol, que procurava o método espanhol porque achava que o Roll-On doía muito, tá? Olha, claro, pode ter uma pequena diferença, mas você falar que você não sente dor com o método espanhol e sente dor com o Roll-On, você é uma mentirosa, você é um mentiroso, você está mentindo. Sabe por que você está mentindo? A não ser que a pessoa que está fazendo o método espanhol, sei lá, não está tirando o pelo pela raiz. Como que o pelo retirado pela raiz das duas formas, de uma forma não vai doer? Gente, tá tirando pelo pela raiz, é lógico que vai doer. Estranho é se não doer, porque se não doer, significa que não está tirando pelo pela raiz, tá? Então, aí seria estranho, tá? Então, pra mim, vale muito a pena, tá? Trabalhar com Roll-On. E assim, você que tem que direcionar os seus clientes, os seus pacientes, como você quiser chamar, tá? Como assim direcionar, Gabi? Como eu falei pra vocês, tem gente que falava pra mim quando eu trabalhava com o método espanhol que não gostava do Roll-On, né? Porque doía menos. Então você tem que saber responder esse tipo de pergunta, tá?
igual eu falei, pode ser que tenha um pouco de diferença sim, pode ser, a gente não pode também, né? Não tem nada de diferença. Não, pode ser que tenha sim, mas tudo é a sua mão. A sua mão, a sua técnica influencia muito, tá? Muito mesmo. E assim, aqui no meu estúdio eu não tenho problema. Se eu posso dar uma dica para vocês, para facilitar o trabalho, o atendimento com o Rolon, a depilação com o Rolon, deixe ela o mais quente possível. Muito, 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 muito quente mesmo. Ficam tranquilos, porque se vocês estudarem, se vocês fizerem o curso, vocês estão pensando em fazer um curso, esse aparelho aqui, ele tem um termostato. Então ele chega numa certa temperatura, ele não vai ultrapassar ela. Então a sua cera, ela nunca vai estar ao ponto de queimar o seu cliente, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo. E outra coisa também, ele é universal, que fala? Acho que sim, né? Cabe qualquer marca, não é só a Tutti, tá? Cabe qualquer marca de refil Rolon dentro dele, tá? Qualquer aparelho Rolon, tá? Não só o da Megabel, qualquer aparelho, ele é universal. Qualquer marca, se você quiser trabalhar com a marca, tem, por exemplo, a Depil Bella tem aparelho Rolon. Se você quiser comprar o aparelho Rolon da Depil Bella e se quiser comprar a cera da Tutti, você consegue colocar dentro, tá? Porque é universal, tá bom? Então, na minha opinião, vale muito a pena pelo custo-benefício, tá? Essa pequenininha aqui eu tô pagando... Gente, quanto foi que eu paguei? Porque assim, eu compro sempre de muito, né? Eu sempre compro de muito, assim, eu compro sempre no mínimo, do mínimo 12. Menos que isso eu não compro. Mas eu acho que a última vez, essa pequenininha aqui, eu paguei R$3,30. Então assim, vale muito a pena, tá? Então aí, não sei quanto que você tá comprando numa perna feminina, numa perna masculina, mas pra mim vale muito a pena, muito mesmo, tá? Outra dica que eu vou dar, que não tá incluso aqui nesse vídeo, que esse vídeo a gente tá falando sobre o Rolon, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, né? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Por isso que a gente tem que se abrir, sabia? Se abrir, que eu falo, pra conhecer novos produtos. A gente que é acostumado com muito usando a mesma coisa, a gente não se abre, a gente deixa de conhecer coisas melhores, tá? Então vou dar uma dica pra vocês, ó. Durante muito tempo, muitos anos mesmo, gente, eu fico olhando aqui pra ver se o microfone tá ligado, porque se ele não tiver ligado, o vídeo fica mudo, tá? Durante muitos anos da minha vida, eu usei esse papel aqui. Na verdade, ele é um falso tecido. Ele é um falso tecido mesmo, tá? Tá escrito papel Rolon para depilação Gramatura 80. Durante muitos anos eu estava usando esse daqui, tá? Só que eu tava sentindo que tava rasgando muito. E aí teve uma situação que eu fui numa feira, acho que foi na Beauty Fair, eu fui na Santa Clara, e esse daqui tava numa promoção muito boa. Não é o meu preferido, porque o meu preferido era esse. Só que eu falei assim, eu vou comprar. Gente, eu comprei pra testar. E esse daqui é 1 milhão de vezes melhor do que esse aqui. Esse aqui tá rasgando muito. Esse aqui, ele aguenta muito mais. Esse aqui, na verdade, tá escrito falso tecido. Mas, gente, de verdade, esse aqui parece muito mais um tecido do que esse, tá? Mas esse aqui aguenta muito mais, muito mais. E eu fiquei chocada, porque eu tava pegando raiva já desse aqui, porque esse aqui tá rasgando muito, né? Então... vale a pena você abrir a sua cabeça, abrir a sua mente, conhecer novas marcas. Eu sempre falei isso para as minhas alunas. Não se apega em marca, vai conhecendo. Igual eu falei para vocês que eu amo essa cera Rolon aqui da Tutti, principalmente a de mel, mas eu sei trabalhar com qualquer marca, qualquer uma, com de algas, chocolate branco, qualquer uma eu sei trabalhar. Então assim, não se apega em marca e sempre abre a sua cabeça para conhecer outras marcas, tá? E em questão de técnica também, eu não gosto muito do Rolon porque o acabamento não fica legal. Gente, isso só o tempo que vai te dar, tá? O que vai te dar perfeição no atendimento, o que vai te dar uma técnica boa é o dia a dia de atendimento, tá? Quanto mais você faz, mais você vai ficar boa, tá? Então treine bastante, faça em você mesmo. Tá? Existe sim algumas técnicas que faz a diferença quando você usa o Rolon, e eu sempre passei muito bem passado isso para as minhas alunas, porque o Rolon ele causa hematomas, tá? Inclusive acho que tem até vídeo aqui no meu canal falando sobre como evitar hematomas com Rolon, porque o Rolon ele é rank de hematomas. Então existe sim umas técnicas que você pode fazer para você evitar hematomas, mas eu acho muito interessante o Rolon. Eu não abro mão do Rolon aqui no meu estúdio, tá? E é isso, essa é a minha opinião.
Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários que assim que possível eu vou te responder, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos!